Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar com você um pouquinho sobre que materiais que você pode escolher, como saber escolher um bom filme, um bom seriado, ou até mesmo outro tipo de conteúdo para você usar com o seu e-book, para você trabalhar aí e desenvolver o seu inglês cada vez mais. Então eu quero que você entenda assim. O que nós temos que fazer basicamente é pegar sons que você vai ouvir dentro dos filmes, dentro dos seriados e transformar estes sons em algo que tenha significado para você. É por isso que não adianta apenas você ficar ouvindo filmes, ouvindo música, ouvindo seriados, sem você entender nada, sem transformar aquilo em algo que signifique alguma coisa para você. Tá certo? Só ouvir sem nunca entender não vai desenvolver o seu inglês. Você precisa ouvir uma quantidade grande, passar bastante tempo em contato com a linguagem oral, porém extrair de lá cada vez mais coisas que signifiquem algo para você. Então vamos começar por aqui. Se você tem algum filme que você já viu muitas vezes, algum seriado que você ama de paixão, que você é capaz de assistir repetidas vezes, então comece por aí. Ou se você tem, por exemplo, uma música que você gosta muito, que você fica com aquela música na cabeça, pensando ali naquela melodia, mas você não sabe o que significa, então comece por aí. Porque veja, são duas coisas. Uma delas é a memorização de algo que você vai aprender e outra é entender o que aquele som significa. Então, se você já tem algo na sua memória, se você já tem um filme que você viu muito na infância, que você viu muito ao longo da sua vida, e você praticamente sabe, as falas dos personagens ali, sabe o momento que eles vão falar, que eles vão se mexer, que eles vão fazer os gestos, comece por aí. Porque a primeira etapa deste conteúdo já está feita, que é a memorização. Você já memorizou algumas coisas dali, porém sem saber o que isso significa. Então, agora nós vamos vincular significado a algo que já está na sua memória. Se você conseguir fazer isso, é a etapa mais fácil que vai ter. Então, número 1, se você tem algo que já é bem familiar para você, que já está ali na sua memória, seja filme, seriado, música, seja o que for, vamos atribuir significado a este conteúdo. Agora, se você não tem isso na sua vida, se você não tem algo favorito, um filme favorito, uma coisa assim, então vamos lá. Como é que você vai escolher um filme novo, um seriado novo, algo novo para você trabalhar? Primeiro, então, como eu falei, nós vamos ter que tentar compreender o máximo que puder dali. E depois que você compreender, depois que você der significado a algumas palavras, a algumas frases de alguns trechos do filme que você vai escolher, então nós vamos ter que armazenar isso na sua memória de uma forma que se transforme numa memória auditiva, um som com significado, e não numa leitura, numa memória de palavras que você está lendo, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso então? Veja bem, eu vou abordar aqui com você as vantagens e as desvantagens de cada tipo de conteúdo que você poderá escolher. Então, primeiramente, filmes e seriados. Eu vou colocar numa categoria só. Não importa o gênero do filme ou do seriado, tá bom? Vamos deixar filmes e seriados dentro de uma mesma categoria, por quê? Lá nos filmes você vai encontrar uma linguagem falada muito rápido em seriados também. As pessoas estão usando linguagem do dia a dia e a comunicação das pessoas vai ser sempre de uma maneira bem rápida, bem intensa. Você vai encontrar emoções dos personagens, você vai também se emocionar com aquilo ali. E a emoção é um fator que nós podemos usar muito a nosso favor. Por quê? Os estudos nos mostram, por exemplo, a importância das emoções na fixação da nossa memória. Olha um exemplo. Você pode lembrar, por exemplo, do seu primeiro beijo, lá na sua adolescência. Talvez isso seja uma memória que ficou guardada para você aí por causa de uma emoção forte que você sentiu naquele momento. Mas talvez você não se lembre do 10º beijo, por exemplo. Você percebe? Então, se você consegue sentir emoções quando você assiste alguma coisa, essa emoção ela vai ajudar a fixar essa memória de uma maneira mais efetiva e essa memória pode durar por mais tempo. Então, os filmes e os seriados, eles têm esse lado bom, o lado de você poder se emocionar com aquilo e, ao ativar essas emoções,
a sua memória ser fixada por um período maior de tempo, ter uma duração maior, e isso vai ajudar você a lembrar destas palavras e destas frases. Agora, aspectos talvez negativos, não sei se você pode encarar isso como negativo ou positivo, aí vai depender do nível de inglês que você tenha. Então, se você é muito iniciante, pode ser que estes aspectos aqui sejam negativos para você. Então, você vai encontrar muitas gírias nos filmes e seriados, muitas expressões idiomáticas que talvez você não compreenda, porque são palavras que têm um duplo sentido. Você precisa talvez de uma maturidade maior dentro daquela língua para poder compreender algumas coisas assim. Ironia, às vezes, né? Para um aluno que está muito no nível iniciante, talvez fique um pouquinho difícil. E você tem também a questão da fala ser muito rápida. Então, para um aluno iniciante, estes aspectos podem ser um pouquinho negativos, porque podem trazer uma dificuldade na hora de tentar entender algumas coisas. Já se você tem um nível intermediário ou mais avançado, esses aspectos serão positivos, porque você tem que então se desafiar a ouvir pessoas falando mais rápido, usando realmente gírias e expressões, porque agora está na hora de você aprender novas expressões, duplo sentido das palavras, como as pessoas usam certas palavras querendo dizer outra coisa. Então, isso vai depender se você vai achar positivo ou negativo, essas características vão depender do nível de inglês que você tem. Tudo bem, mas agora então, qual tipo de filme escolher e qual tipo de seriado escolher? Bom, se você nunca fez isso, se você está se lançando pela primeira vez aqui, tentando assistir alguma coisa completamente em inglês, para aprimorar o seu inglês, sua audição, sua compreensão, então vamos começar devagar. Vamos começar com aqueles seriados que trazem um contexto mais cotidiano, sabe? Que não tem um vocabulário muito específico. Então, por exemplo, Friends é ótimo, eu recomendo muito, é super divertido, se você gosta de comédia, né? How I Met Your Mother são alguns tipos de seriado assim que as pessoas estão falando sobre coisas da vida comum, nada em específico, nenhum vocabulário técnico. E aí você pode ter outros também do seu gosto, aí vai depender se você prefere assistir drama, ação, aventura, comédia, romance. Enfim, você é livre para escolher. Precisa ser algo que te interesse, porque você vai passar muito tempo ali assistindo, você não pode ficar entediado. Tem que ser interessante para você. Agora, supondo que você já sabe um pouco de inglês e você já está acostumado a assistir coisas em inglês, assistir conteúdos em inglês, já faz isso faz tempo. E você tenha interesse em um determinado tipo de vocabulário mais específico, talvez por causa da sua profissão, talvez por causa de um hobby que você tenha, mas você quer aprender um vocabulário que vai além do vocabulário do cotidiano. Então, por exemplo, você pode escolher seriados que são mais voltados para um tema ou para outro. Por exemplo, se você trabalha na área da saúde, com enfermagem, com medicina, você pode escolher assistir Grey's Anatomy, porque ali você vai encontrar em todos os episódios pessoas falando e usando vocabulário mais técnico dentro daquela área que você gosta de estudar, gosta de aprender. Esse tipo de vocabulário você não vai ver em outro tipo de seriado. Se você trabalha com direito, por exemplo, você pode escolher assistir Suits ou algum outro filme ou seriado voltado para a área do direito. Porque estes termos mais técnicos que aparecem em cada tipo de seriado, você não vai encontrar em outros lugares. Dá para você entender? Então você faz essa busca, procura coisas que sejam de acordo com o seu interesse, com o seu nível de interesse e principalmente com o seu nível de inglês também. Se você está muito no início, então procure uma coisa mais básica e deixe o vocabulário mais específico um pouquinho mais para frente. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro tipo de conteúdo que você pode usar, que são documentários. Eu vou trazer para você então as vantagens e as desvantagens de cada tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. As vantagens do documentário, se você está no nível iniciante, é que ali no documentário a linguagem ela é mais científica, portanto o vocabulário é um pouquinho mais parecido com o português, com as palavras que a gente usa no português por causa da linguagem científica. Também a pessoa que está narrando o documentário normalmente vai falar um pouco mais devagar
e vai evitar o uso de gírias, de sarcasmo, de ironia, de expressões com duplo sentido. Então, a linguagem ali ela é mais literal, portanto, um pouquinho mais fácil para compreender se você está no início. Então, seria um ótimo material para começo. A desvantagem dos documentários é que eles não vêm carregados de emoção, de toda aquela emoção que os filmes e os seriados trazem. Portanto, para você fixar aquilo ali na sua memória, você não vai ter muito os gestos, as expressões faciais, né? A linguagem corporal. Isso aí tudo você vai encontrar mais em filmes e seriados. Então, o documentário ele falha nessa parte, nesse aspecto. Você tem que julgar aí o que é que vale mais a pena para você. Eu vou deixar aqui para você na descrição dessa aula o nome de um canal, o link, na verdade, de um canal que tem muitos documentários legais que você pode usar e são todos curtos, são todos em torno de 8 a 10 minutos, então coisas muito interessantes que você pode usar aí no começo. Lembrando que o mais importante de tudo é que seja um conteúdo interessante para você. Se não for interessante, você não vai aguentar fazer por muito tempo e vai abandonar. Então, o seu interesse é o fator que vai mandar aqui neste projeto. Além de documentários, então, uma outra coisa interessante são entrevistas que você pode escolher para assistir com pessoas que você gosta, de repente com celebridades, ou até mesmo palestras que você pode encontrar no YouTube. Claro, tudo isso dentro do seu interesse, mais uma vez volto a falar, tudo depende do seu interesse. Podcasts também podem ser ouvidos, e aí você pode perguntar, teacher, mas e música? Será que música dá? Sim, música dá também. Aí a música também tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Vamos lá, vamos abordar as músicas agora. A vantagem da música é que ela já está na sua memória arquivada por causa da melodia. Então você vai atribuir significado a algo que você já memorizou. Por isso é meio caminho andado, é muito fácil trabalhar com música. O ponto negativo que algumas músicas podem trazer talvez seja por causa da linguagem poética, ter um vocabulário um pouco mais difícil por causa das rimas ali, da métrica. Então, algumas músicas trazem essa dificuldade do vocabulário, mas em geral, as músicas são muito boas sim. Eu vou deixar aqui abaixo também o link para um canal no YouTube onde você encontra entrevistas de celebridades diversas. É só você procurar aquela que interessar mais para você e espero que você aproveite bastante. Bom, pessoal, eu espero que você então ouça os meus conselhos aqui sobre os tipos de conteúdo que eu tentei explicar para você. Julgue aquilo que vai ser melhor para você na fase em que você está, se é início, se é meio, se é fim. Então, com essas informações, você vai ser capaz de saber escolher o melhor conteúdo para você. E se você quiser mais dicas também, você pode me chamar aqui no privado, pode me procurar, que eu tenho talvez algumas dicas ainda a mais sobre coisas que eu já assisti e achei bom, achei ruim. Enfim, mas lembre-se de que o mais importante é que você faça algo do seu interesse, porque você precisa conseguir fazer aquilo repetidas vezes. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Até breve!